Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 3 anos, o aniversário de 3 anos da Lei Seca e os meios de prova legítimos para testar ou não a embriaguez ao volante. O nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é diretor do Foro da Comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Doutor Lailson, você estava falando então sobre discutir a polêmica das provas técnicas para se testar a embriaguez ao volante. Afinal de contas, essa tese do direito do motorista, do condutor, em não submeter ao teste, isso pode esvaziar a lei seca? Olha, o problema aí não está no direito do motorista, do cidadão, de não fazer o bafômetro. O problema aí está em uma legislação inadequada, tá certo? Porque no afã de endurecer com relação a essas questões, ela acabou abrindo uma porta, vamos dizer assim, uma janela lateral para que o sujeito pudesse sair. Por Quase quê? sempre esse rigor penal é inútil, né? O rigor penal, ele só leva a piorar. É engraçado que as pessoas falam assim, aumentou a criminalidade. Mas quanto mais crimes você cria enquanto legislador, mais crimes você vai ter no cotidiano. Porque aquilo que não era crime ontem, que nós fazíamos, passa a ser crime hoje e fica difícil de você controlar toda aquela questão. E até uma confusão na cultura nossa de associar o crime à pessoa que cometeu o crime. A ponto de falar assim, defender ele a pena de morte, por exemplo, elimina o cidadão, elimina o homem que cometeu o crime. Porque, na verdade, aí é uma questão que eu falo, quando o Estado não quer resolver um problema, ele joga para o direito penal. Faz isso. É mais fácil. É mais fácil. Né? É mais fácil eu te punir do que eu te educar. É mais fácil eu te punir do que eu debater com você. Vem até do nosso viés autoritário, como a gente já até conversou sobre isso. Mas o que acontece? Quando você quer endurecer, aí vem o próprio cidadão, a própria opinião pública e desqualifica, deslegitima aquela norma. Porque nunca foi permitido dirigir embriagado. Dirigir embriagado não é uma conduta que não seja reprovável. O que está gerando aí? É essa ideia de que pessoa com determinado nível de teor alcoólico seja incriminado. Qual que é esse nível, essa concentração de álcool no sangue que a lei estabeleceu como crime? Acho que é 0,6 alguma coisa. Gramas por litro, né? É por litro. Veja, as pessoas têm reações diferentes à mesma dosagem. Não é? O organismo pode variar de pessoa a pessoa? Por exemplo, pode. Eu vou te dar um exemplo meu, vou revelar uma coisa minha aqui, por exemplo. Claro, eu tenho uma certa deficiência motora. Então, eu, por exemplo, tenho mais dificuldades de fazer determinados movimentos que outras pessoas. Então, eu com muito menos dosagem, por exemplo, eu não bebo, mas se eu bebesse, eu teria muito mais dificuldade do que uma pessoa com a mesma dosagem. Esse fator tem que ser levado em conta. Aquele cidadão não pode fazer aquilo. Agora, uma pessoa que tem uma destreza muito maior e uma maior resistência ao álcool, com a mesma dosagem que eu, por exemplo, poderia dirigir tranquilamente. Então, o que nós temos que ver é se concretamente ele está produzindo prejuízos. Não é? Outra coisa... Essa questão da legislação, por exemplo, só para esclarecer, quais são os pontos que o legislador deveria ter visto e deveria rever para tornar a lei realmente, esse espírito da lei, salvar esse espírito, esse objetivo moral que se pretende de regular no trânsito? Primeiro, o seguinte, nós deveríamos ter uma legislação específica sobre acidentes de trânsito, construída junto com a população, especialistas, para ver o que realmente é um delito de trânsito e qual a resposta que o Estado deve dar a essas condutas. Segundo, nesse caso específico, nós transformamos em crime de perigo abstrato aquele crime que era de perigo concreto, ou seja, qualquer um que tiver com aquela dosagem cometeu um crime. Não é? E eu não gosto muito dos crimes de perigo abstrato, não, porque parece uma coisa tipo aquele filme do Tom Cruise, Minority Report. Nós vamos punir aqui porque ele pode vir a fazer aquilo. Não é? E não, nós vamos punir aqui porque ele está fazendo isso. Por isso o senhor diz que é invasivo, né? Por isso intervém muito na atitude do cidadão. Por isso que é invasivo. Se há falha na legislação, também eu vejo críticas à fiscalização.
Há quem reclame, identifique que as operações, as famosas blitz, deixaram de ser feitas, deveriam ser mais regulares. E também a abordagem do agente de trânsito sobre o condutor. Como é que deveria ser feito isso, de maneira que isso não causasse essa imprecisão ou essa invasão, como o senhor disse? Veja bem que uma coisa está ligada à outra. A fiscalização se torna ineficiente porque a legislação é invasiva, não é? Então, se você começar a transformar em caso de polícia, vamos colocar assim para o público entender melhor, em caso de polícia, condutas menores, como conversar ao celular, como... fumar em ambientes determinados. Fumar em ambiente... Aí, entendeu? Quantos policiais nós vamos ter? Um policial para cada cidadão. Vai ter o Estado é policial. Vira um Estado policial. E aí a fiscalização fica difícil. Você manter blitz, não é? Para fiscalizar crimes de perigo abstrato é muito difícil. Mas é importante, então, que o agente de trânsito, durante a ocorrência, registre esse comportamento do motorista. Que às vezes o estado pode ser evidente de embriaguez, né? Não, aí sim, mas veja bem você, quando nós estamos falando de embriaguez, nós estamos falando de uma coisa concreta. Por exemplo, fulano de tal está embriagado. Cambaleando, com os olhos vermelhos. Né? Ele está dirigindo em zigue-zague ali, olha lá. Aí é mais fácil de você detectar aquilo, né? Fazer uma abordagem, parar e tirar o cara do carro. Agora, veja bem, a ideia da blitz já é uma ideia complicada. Você fica parado para ver se alguém tem 0,6 por litro no organismo. Aí fica difícil mesmo. Agora, enquanto esses caras estão parados ali, parando para ver quem tem 0,6, tem gente morrendo por causa do tráfico, tem gente sofrendo abuso sexual, tem gente sendo morto, sendo espancado, e ele está ali para ver quem tomou uma taça de vinho ou não. Então, você acha que nesse caso, como quase tudo vai parar no tribunal, a judicialização da vida pública como um todo, se há falha na legislação, se há falha também na operação policial, o juiz pode tentar salvar esse objetivo moral da lei, esse espírito da lei? O que o juiz tem que tentar fazer não é salvar o espírito da lei, é tentar preservar, não é, o equilíbrio entre a autonomia pública e privada, não é, dando uma resposta à população que realmente seja compatível com o ato praticado. Porque, veja você, tanto causa horror o que eles chamam de impunidade, quanto causa horror a punição desmedida. Aliás, esse é o principal objetivo do direito penal, é impedir que o Estado pratique punições desmedidas. Não é? Que o sujeito amanhã, porque subtraiu um pedaço de pão para alimentar a família, fique 30 anos preso. Claro que isso não ocorre, porque a legislação não permite, mas é só para dar um exemplo, quer dizer, como que ao longo do século aquilo foi. Não é? Ou imagina como o camarada roubou um pão e perdeu a mão. Doutor, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só avaliasse para a gente também essa polêmica que chegou aos tribunais superiores sobre esses meios legítimos ou não de se atestar a embriaguez. E também a gente discutisse um pouquinho, já que eu estou falando aí sobre essa questão do direito penal, a outra discussão sobre as prisões provisórias, que neste mês deixaram de ser obrigatórias no caso aí da prisão em flagrante. A gente volta em instantes.